Seja bem-vindo a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. Hoje tenho comigo Carla Salsinha, a nova presidente da União de Associações de Comércio e Serviços de Lisboa. Doutora Carla Salsinha, muito obrigado por ter aceito este convite do Jornal Económico para estar aqui connosco e aproveito também por felicitá-la pela sua nomeação para este cargo, que aconteceu no passado dia 12 de janeiro, e começo precisamente por aí por perguntar quais são os seus objetivos para este mandato que irá durar até 2025. Bom, olha, muito bom dia, obrigada também pela oportunidade para podermos falar um pouco sobre o comércio da cidade. Os desafios são muitos, mas eu diria que nós temos três grandes desafios, que são aqueles ao qual a direção que tomou agora posse terá que enverdar durante os próximos meses. O primeiro é, sem dúvida, o grande desafio, até que está consubstanciado no próprio plano de resiliência, no PRR, que é a digitalização do comércio da cidade. Nós temos a diferença que acontece perante as grandes cadeias, é que nós somos representantes das milhares de micro e pequenas empresas que muitas vezes não têm capacidade sequer para fazer as vendas online, até porque nem têm a capacidade de estoque para o fazerem, mas também nem sequer estão nas redes sociais, com páginas online, e, portanto, fruto não só desta intenção que o governo atual, e, portanto, acredito que o próximo governo também manterá, seja ele qual for, que é da digitalização da economia do nosso setor, há também agora um projeto que é os bairros digitais, ou seja, fazer com que cada bairro da cidade esteja ele, em termos do comércio, todo ele online. E este é um grande desafio, porque estamos a falar de micro e pequenas empresas que muitas vezes não estão habituadas a estar nas redes sociais e não têm nem só os mecanismos, nem as imagens, nem aquela mensagem que tem que se ter, e, portanto, esse é o primeiro desafio de nós, como estrutura, ajudarmos as micro e pequenas empresas a estar nas redes digitais. O segundo desafio, este é complexo, e é o que nós temos que nos agarrar já, e já estamos a tentar, agora que a Câmara já tem o orçamento, e ver como é que podemos fazer, é que estamos numa nova fase da pandemia, na qual o comércio está a passar por uma situação que nunca passou. Nós tivemos, fruto dos confinamentos por lei, a maior parte das nossas lojas fechadas no primeiro confinamento 2, 3 meses, no segundo 3, 4 meses, depois tivemos a limitação do número de pessoas dentro dos espaços, depois a limitação horária, e agora estamos a ser confrontados com uma situação desde o início de janeiro, fruto dos milhares de pessoas que estão em isolamento no país, em que as próprias empresas estão a encerrar porque ou não têm que fechar porque houve um surto dentro da própria empresa, ou porque não têm trabalhadores porque estão eles isolados, porque tiveram contactos com pessoas de risco. Exatamente. E, portanto, há muitas empresas que estão a fechar agora 7, 8 dias, porque quando é detectado, por exemplo, um caso dentro de uma empresa, como estamos abertos ao público, tem que se esperar aqueles 3 dias normais para fazer os testes PCR, para ver se há alguém infectado, e as empresas acabam por decidir fechar os 7 dias ou 8 para uma questão de salvaguarda. Isto tem custo para as empresas. Há empresas que têm, por exemplo, 3, 4, 5 lojas, em que estão a fechar umas para manter as outras abertas, aquelas que são mais rentáveis, porque têm pessoal em isolamento. E depois é o próprio consumidor. Nós representamos muito o que não são bens de primeira necessidade, e estamos neste momento com as pessoas que estão em isolamento, não estão preocupadas em ir comprar casacos ou peças de orivesaria ou mobiliário, as pessoas estão em isolamento e, portanto, a quebra do consumo está a ser muito significativa. Não podemos comparar com 2021, porque em 2021 estávamos confinados nesta altura, mas se fizermos comparativamente a 2020, há uma quebra seguramente, fruto deste isolamento, entre os 20% e 30%. E até pode ser mais. Neste momento, os dados que nos vão dando as empresas é que, comparativamente com janeiro de 2020, e já não falamos de 2019, estamos com a quebra de entre 20% a 30% seguramente. O outro desafio é, sem dúvida, a formação. Acho que não só em termos do pessoal, portanto, de quem trabalha connosco, dos nossos colaboradores, mas essencialmente é um desafio de formar os nossos empresários. Hoje, felizmente, já temos um conjunto de empresários
fruto das novas gerações que vão entrando no setor do comércio e serviços, os quais já têm uma capacitação diferente, mas há que cada vez mais aos próprios empresários, e fruto desta evolução contínua e da celeridade que o próprio consumidor assim exige, dar-nos o grau de formação. E depois, claro que há um conjunto infinito de desafios, quer internos, e o outro será, eu diria que estes 4 são os principais, o outro será criar, este ano provavelmente ainda não, como é óbvio, porque não sabemos como é que isto vai evoluir, mas termos para a cidade, digamos, uma definição de cada bairro de acordo com as suas características e fazer eventos na cidade que sejam de acordo com os bairros, não só em termos de comércio, mas de habitacionais, fazer eventos diferentes. Eu acho que a nossa cidade cada vez é uma cidade mais virada para as pessoas e que se está a requalificar, e há que nós agora também, em termos da área do comércio e serviços, fazermos eventos dentro da cidade que tragam as pessoas e que façam conhecer as nossas inúmeras lojas. Eu diria que são estes 4 desafios, pois é claro que há sempre aqueles que é o acompanhamento dos empresários, há perante o novo governo que aí vem, é tentar a preocupação, mas isto também tem a ver com a Confederação do Comércio e Serviços, onde nós estamos inseridos, que é a questão dos impostos, a diminuição dos impostos. Portanto, são todos conjuntos que são obrigatoriedades de uma nossa instituição. Mas diria que estes 4 desafios são os grandes desafios que, pelo menos já para este primeiro, segundo ano, nós temos. Falou nessas quebras de 20% a 30%. Há medidas preparadas para que essa quebra venha a reduzir já este ano, nomeadamente com o PRR e com o orçamento da Câmara de Lisboa já aprovado? Já estão medidas preparadas nesse sentido? É assim, em termos de, vamos dividir, em termos de Estado, nós já se conseguiu que, por exemplo, que ajuda, não é isenção, mas o pagamento do IVA possa ser este semestre diferenciar, portanto, diluído ao longo do tempo, porque de facto há 2 impostos, um mensal, outro trimestral, que é a Segurança Social e o IVA, que são de facto impostos que são muito, em termos de tesouraria, são pesados para as empresas e, portanto, o IVA já está, portanto, os empresários hoje podem pagar sem juros ou coimas, ou mensal ou trimestralmente ou semestralmente, durante o prazo de 3 ou 6 meses, o pagamento do IVA, quer os diluídos. Estávamos com o governo a tratar nessa questão, juntamente com a Confederação do Comércio, da Segurança Social, mas fruto do período eleitoral, essa medida foi suspensa. Agora a Câmara, isso sim, já tem o orçamento aprovado e o Presidente da Câmara lançou o Recria Mais, que é um projeto especificamente dirigido para a reconversão, a requalificação e o apoio às empresas que têm estado, que passaram pela pandemia e que tenham estado encerradas e que tenham estas quebras de vendas. Vou-lhe dizer que não temos ainda bem qual é a forma como a Câmara Municipal está a pensar avançar. Acredito que seja muito próximo ou muito similar ao fundo que foi feito na altura da pandemia, mas como digo, a Câmara Municipal teve ontem um orçamento aprovado e nós, durante a próxima semana, já temos uma reunião marcada com a Câmara Municipal de Lisboa para ver como é que este fundo, este apoio, que será, pelo que nós percebemos também, de acordo com o que foi o fundo, a fundo perdido, mas quais são os montantes, quais são os limites, neste momento só mesmo depois de reunirmos com a Câmara, mas acredito que pelo menos na nossa tomada de posse foi isso que o Presidente da Câmara disse, que seria célere, simples e de forma a chegar o mais de imediato às empresas. E, portanto, acreditamos que sim, estas são as medidas que vamos fazendo face e depois, assim, quando tivermos um novo governo, temos que ver o que é que podemos apoiar mais as empresas, mas neste momento, tirando estas medidas, eu acho que nós não podemos falar mais, ou não é falar podemos sempre, mas não podemos ambicionar mais sem perceber quais são as forças partidárias, como é que vai ser a conjugação do governo e qual é o espírito do novo governo, mas acredito que vai ser um ano muito difícil para as empresas, porque é o que eu estou a dizer, segundo se diz, portanto, nós só vamos ter o pico da pandemia lá para meados ou fins de fevereiro,
O que isto quer dizer que estes milhares e milhares de pessoas em isolamento e estas quebras vão ter uma continuidade. Mas neste momento estão estas medidas e eu penso que aquela que vai ser a mais, que poderá ser a mais célere e a mais eficiente será sem dúvida este do recriar mais da Câmara Municipal e, portanto, nós estamos muito expectantes na próxima semana em ver como é que podemos avançar com este programa de apoio o mais rapidamente possível. Doutora Carla Salsinha, ficaremos então a aguardar todas essas novidades e certamente voltaremos a falar em breve depois. Agradeço-lhe mais uma vez a sua presença aqui no Jornal Económico para esta Fast Talk e certamente voltaremos, como disse, a falar em breve. O resto de bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado e um bom dia também. Obrigada, bem-aja. Desse lado já sabe, pode acompanhar estas e outras entrevistas, bem como a restante atualidade noticiosa no site do jornaleconómico.pt.